Subtítulo: Nem tudo que reluz é ouro. Quando pensamos em falha moral, a maioria de nós conclui precipitadamente que comportamento imoral está ligado a sexo. Essa definição de falha moral se estende à arena da falha ética quando ouvimos falar dos sobrenaturalistas fabricando sinais e maravilhas e sobre indivíduos fabricando seus testemunhos. Seus motivos podem incluir um esforço para validar ou expandir suas reputações ministeriais ou para chamar mais atenção à sobrenaturalidade de suas vidas. Pó de ouro é espanado dos cabelos, óleo brota de púlpitos e batentes de portas, maná do céu que desapareceria durante a noite, como no deserto, agora dura mais. E pedras preciosas são compradas online pelo embusteiro e chutadas para fora de sapatos ou secretamente lançadas quando ninguém está olhando. A lista de nomes das pessoas descobertas perpetuando essa fraude está crescendo. Algumas podem ser encontradas na internet, outras estão apenas agindo de maneira imatura e não precisam ser citadas. Deus está lhes dando toda a oportunidade de pararem antes dele expor o fato de que nem tudo que reluz é ouro. Manifestações autênticas de pó de ouro, pedras preciosas e óleo aparecem sim, como sinais genuínos que fazem você admirar-se. Infelizmente, a fabricação fraudulenta de tais coisas nos rouba a alegria de recebermos as verdadeiras manifestações que são genuinamente de Deus. Então não podemos tirar conclusões precipitadas e dizer que toda pedra preciosa é uma expressão falsa, quando algumas podem, real e verdadeiramente, ser de Deus. Quero celebrar o que Deus está fazendo e o maravilhoso adorno nupcial que anuncia o retorno do rei, enquanto alguns interpretam o significado simbólico por trás dos fenômenos de pedras preciosas. Quero ser como criança em minha fé e esperança e crer que todas as coisas são de Deus. Mas meus irmãos e irmãs estão enlameando as águas da adoração, falsificando sinais e maravilhas. E eu vim a perceber que nem tudo que reluz é ouro, e que nem tudo que cintila é um diamante verdadeiro. Um pastor contou-me da recente descoberta de que um homem jovem que demonstrava uma grande promessa e se movia em grande poder fabricara muitos dos sinais e maravilhas, incluindo o aparecimento de pedras preciosas e pó de ouro. O pastor não tinha certeza quanto ao que fazer com ele ou como tratar o assunto em sua igreja. Outro pastor convidava rotineiramente um casal para vir e ministrar. O diferencial do ministério deles era o sinal que seguia seu ensino. Pessoas encontravam pedras preciosas no chão ou em lugares estranhos onde ele falava. Após conversar com o marido sobre seu ensino e como ele interpretava o fenômeno de pedras preciosas caírem durante suas reuniões, fui totalmente tomada por sua sinceridade e pelo amor que ele tinha por Jesus e pelos outros. Ele parecia muito genuíno, mas fiquei incrédula ao descobrir que ele estava chutando pedras preciosas para fora dos sapatos e atirando-as em cantos escuros do recinto quando ninguém estava olhando. Eu o vi em ação, e meus amigos pastores se recusaram a crer em mim quando lhes expliquei como ele o fazia. Mais tarde, ele foi descoberto como fraudulento e confessou semear a atmosfera com pedras preciosas, entre aspas, para que os anjos também começassem a fazê-lo. Meus amigos ficaram muito constrangidos em contar-me que ele fora descoberto.
Li sobre o assunto na internet meses após a descoberta. Por que pessoas tão sinceras perpetuam fraudes? A maioria tem a ambição de edificar uma grande reputação ministerial e também expandir suas oportunidades de ministério itinerante. Em quem se pode confiar? E como você as trata? Meus amigos pastores voltaram a convidá-lo para ministrar depois que ele se arrependeu. Em reuniões subsequentes, pedras preciosas ainda caíam como sinal e maravilha que validaram sua unção e autoridade. A maneira como você aborda e confronta reavivacionistas jovens e esperançosos é muito diferente de confrontar alguém que desenvolveu uma reputação internacional ou que incentiva a fabricação de sinais e maravilhas em sua igreja, porque isso o beneficia de alguma maneira. Os jovens devem responder aos pastores e líderes que os estão levantando. Os mais velhos podem requerer uma abordagem mais sutil e honrosa. Fiz um ministro saber que os sinais e maravilhas que ele exibiu durante uma reunião que assisti foram testados posteriormente. Nada mais foi dito. A partir daquele dia, seu ministério deixou de manifestar aqueles sinais. Por quê? Creio que ele tenha se arrependido. Sua verdadeira unção era tão grande que ele não precisava fabricar um sinal fraudulento para chamar mais atenção para si mesmo. As pressões para competir por atenção e finanças são enormes, especialmente no estado atual da economia. Ninguém está a salvo de tentação, mas todos estão ao alcance da graça. Subtítulo: Estamos no período de graça. Se você caiu em alguma forma de pecado sexual ou fraude, precisa saber que todos estamos caminhando no período de graça que começou com a morte e ressurreição de Cristo e continua até Ele voltar. Não é tarde demais para você começar a andar em sua unção. Uma coisa é sentir uma tristeza que vem de Deus no fundo do seu coração por aqueles que você feriu. Outra, totalmente diferente, é chegar ao ponto de perceber as implicações espirituais de espalhar imundície no Santo dos Santos. Todos são convidados a ministrar, mas somente alguns são convidados a se aproximarem do Senhor. Eles podem entrar no Santo dos Santos devido à sua integridade. Sua intimidade com Deus libera um aumento de autoridade e poder. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles. Diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, e nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele.
Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Ezequiel 44, versículos 10 ao 16. Quão perto de Jesus você deseja estar? Não é tarde demais. Os caminhos do Antigo Testamento deram vez a um novo período de graça. A expiação de Jesus na cruz introduziu um período de graça que durará até a sua volta. Hebreus 9, versículos 11 ao 15 fala sobre isso. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quando Cristo voltar, ele trará a plenitude da salvação àqueles que crerem nele. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, versículos 23 ao 28. Durante este período de graça, o tempo entre a nova aliança e a segunda vinda de Cristo, tudo é possível. Mas você decide se deseja responder à graça de Deus. A maioria de nós saiu das sombras do mundo, ainda mergulhada nos seus caminhos pecaminosos. O abraço de Deus nos lavou do nosso pecado e nossos corações saltaram diante da visão, audição e percepção da sua presença. Alguns voltaram a dormir ou retornaram aos caminhos do mundo. Outros foram ao fundo do poço e estão se afogando.
Se você se afastou de um relacionamento com Jesus, se jogou sua coroa à margem do caminho e pisoteou a unção, precisa saber isso. Você ainda está vivendo no período da graça. Você pode voltar e começar a restaurar tudo que o inimigo roubou, mas não pode restaurar o tempo que você perdeu. Por que perder mais tempo? Estamos vivendo no período da graça. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça tem um rosto, é Jesus. A graça tem um jeito de lidar com comportamentos ofensivos. Ele é chamado amor. Quando eu era criança e adolescente e entristecia meus pais ao máximo, lembro-me de meu pai envolver-me em seu abraço e dizer: eu amo você. Seu amor estilhaçava minha rebeldia. Não é nem um pouco diferente com Jesus. Seu amor estilhaça nossa rebeldia. De que maneira o seu amor se expressa? Através de nós, uns com os outros. Quando percebemos as feridas de pessoas que não sentiram o amor e a graça estendidos, mas o julgamento e a raiva expressados, temos a oportunidade de aprender como amar melhor. A restauração é uma via de mão dupla. Trata-se de ajudarmos-nos mutuamente a sermos curados, juntamente com aqueles que foram feridos. Também diz respeito à igreja aprender como amar uns aos outros e estender a graça. Existem aqueles que se afastam e não conseguem receber o processo de restauração ou o desejo de permanecer em comunhão. Então, nós os deixamos ir. Mas precisamos fazê-los saber que a porta está sempre aberta, uma vez que todos vivemos neste período de graça que começou na cruz e se estende até a segunda vinda de Cristo. Se você deseja um aumento exponencial de poder em sua vida, cultive a graça que o liberta e entre na plenitude da sua restauração e salvação. A unção elevada à terceira potência depende de você andar não somente em dunamis, mas também com uma solidez da mente e uma integridade que não podem ser abaladas. Aleluia. Amém.